Fábio Carreão, a sua pergunta para o nosso Coronel Wagner. Coronel, Itapetininga... Pegue leve com o nosso convidado aqui. Coronel é meu amigo, conheço ele há um tempo, então não vou colocar ele de sinuca, não. Apesar que é um bom momento, né? Boa. É um bom momento, né? Coronel, Itapetininga, ele tem um cartório muito importante, né? A gente tem uma votação expressiva, até capacidade para contribuir para a eleição muito de um candidato federal quanto estadual. A verdade é que em época da eleição surge candidatos pedindo voto de quem não consegue depois nem pronunciar o nome da nossa cidade, o nome do nosso hospital. Estamos enfim, aqui em Itapecerica pedindo voto para a turma. Itapetinga, né? Quero voto dos itapetininguenses. Isso, Já ouviu isso, bastante. Dito isso, a gente tem votos que são levados da cidade, numa época de campanhas e propostas, um saco de promessas, como eu já comentei mais de uma vez em conversas nossas. O que o coronel acha que tem que ser mudado pelos seus eleitos? Porque nós já tivemos eleitos aqui, né, próximo, até o Giga Peixoto, eu vou citar o nome do Giga, porque eu fui um dos que participou na campanha e pedi voto para o Giga, e aí de repente ele acabou esquecendo da gente que zelou, não pela quantidade de votos que ele levou, mas sim por nós acreditarmos que ele poderia nos representar. O que o coronel tem a dizer sobre essa pergunta curtíssima que eu fiz, né? Exatamente. 6 minutos. Foi muito sintético. Sintético. Vou fazer a sua pergunta, por favor. Agora. Coronel. Eu agradeço aí a sua pergunta, e ela está diretamente ligada ao modelo, né, do sistema eleitoral brasileiro, né, que é o sistema proporcional que elege aí os seus deputados estaduais e federais. Inclusive, o ano passado foi votado lá na Câmara a questão do distritão, né, o modelo de distritão, que seria muito perverso para nós, exatamente porque seriam eleitos, ocupariam as cadeiras, né, do parlamento aqueles que tivessem o maior número de votos. Aí entraria aqueles tiririca da vida, entraria aí esses pop stars, mendigo, atriz pornô, esse negócio todo. Então é um modelo perverso. Sim. O modelo que nós estamos adotando agora, esse proporcional, ele acaba sendo aí aquele que divide o número de cadeiras pelos números de votos válidos, né? Depois entre os partidos, para que se tenha um quociente eleitoral e depois um quociente partidário. É um sistema que vai levar uma representação, mais ou menos, acabam sendo eleitos. Por isso que os deputados hoje percorrem todas as cidades, todo o estado, na busca de voto. Torna a campanha, inclusive, mais cara. Eu acredito no modelo, e essa foi uma das minhas divergências, né, que eu tive aí com a pessoa que nós trabalhamos, como você já citou há pouco, que nós trabalhamos na época, embora não seja o sistema adotado, mas na crença de que deve ser um sistema distrital puro. Ou seja, aquele distrito, aquele grupo de municípios da nossa região deve escolher o seu representante para que efetivamente possa representá-los, inclusive sobre o crivo do recal. Ou seja, se ele mudar de domicílio, ele ficaria sujeito a um recal, ou seja, colheria-se um número de assinaturas para a saída daquele representante, que fosse eleito um novo representante, que tivesse o efetivo compromisso com a sua cidade, com a sua região. Fortalecendo ou tentando fortalecer a fidelidade não só partidária, mas também com o seu distrito de origem. O Carreão destacou aqui que nós somos colégios eleitorais importantíssimos, né? Itapetininga é um colégio eleitoral fantástico. Tatuí também é outro colégio. Capão Bonito. A nossa região aqui tem capacidade, tranquilamente, para nós termos aqui pelo menos 2 deputados federais, né, uns 3 ou 4 deputados estaduais. Quiçá, né, a nossa população começasse a atentar para esses aspectos, né? Eu acredito nisso por conta de tudo que nós estamos passando politicamente, de que tenhamos essa responsabilidade de votar nos nossos candidatos que efetivamente representem a nossa região. Coronel Wagner, eu não se trata de concordar nem discordar, mas pegando essa sua análise aí, a última eleição para o nível federal, né, onde saiu eleito o presidente Jair Bolsonaro, carregava em si
toda a expectativa de mudança desse quadro político, de reforma política, principalmente. Né? E o que a gente vê praticamente 4 anos depois é que nada mudou. Ao contrário, o fundão aí subiu para 5 bilhões de reais. Dobrou. Isso não criou uma certa decepção na população ou não? Sim, eu acho que chama mais atenção ainda, né? Porque embora nós tenhamos esse cenário todo, essa expectativa de mudança, nós tivemos muitos daqueles que acabaram embarcando numa carona, né? Numa onda aí bolsonarista e acabaram sendo eleitos e depois nós assistimos pelo próprio noticiário aí que muitos deles acabaram se desvinculando pela falta de identidade e compromisso com aquilo que havia sido prometido, né? Mas eu acho que todos nós não podemos perder essa esperança, né, de sermos mais críticos na escolha desses candidatos, né? Sem dúvidas que nós cometemos erros assim, na escolha de pessoas que acabaram ocupando essas cadeiras que nos decepcionaram. Né? Mas o sistema, ainda bem que o sistema político nós temos a capacidade, a oportunidade de fazer a renovação a cada 4 anos. Muito bom. Vitor, qual é a sua análise sobre essa, como eu falei, palavra minha, sobre essa frustração que a população achou? A população achou que na presidência da República iria haver uma transformação do modo de fazer política. E o que a gente mudou foram as moscas do mesmo centrão, né, Vitor? Acho que a cada eleição que se vem, a população fica cada vez menos esperançosa em um resultado. Acho que hoje, se a gente tivesse uma pesquisa, assim, mesmo que sem nada formal, mas perguntando, viu, você acha que a eleição desse ano vai transformar a sua vida para melhor a partir da eleição? Eu acho que quase ninguém diria que sim. Eu acho que existe uma descrença e que eu acho ruim isso, porque cada vez mais as pessoas dão menos importância para a eleição. Então, cada vez a gente tem menos tempo de campanha, né? Antigamente era quase 6 meses. Hoje a gente vai para 90 dias, mas como vai ter a questão burocrática, que é complicado na eleição, então o candidato ele vai conseguir fazer ali 45 dias de campanha, mais ou menos, sim, embora a pré-campanha já esteja acontecendo. Isso tira um pouco da possibilidade das pessoas terem mais contato, debaterem, enfim. O próprio debate eleitoral ele vem perdendo uma importância na opção, os candidatos inclusive estão optando por não participar. Eu, quando fui candidato, qualquer oportunidade de entrevista, por tivesse 5 pessoas me assistindo, eu queria aproveitar, porque eu acho importante. Mas acho que isso vem acontecendo, o número de abstenção de votos é cada vez maior, as pessoas cada vez vão menos votar. Eu já vi a pessoa descer do carro e pegar um panfleto da rua e ir votar, principalmente quando numa eleição de 5, 6 candidatos, que a gente vai ter deputado estadual, federal, senadores, governador, as pessoas, então... Eu vou, daí, a partir da minha análise, estender minha pergunta para o coronel. Nesse sentido, como é que você pretende fazer nesse curto espaço de tempo, fazer com que as pessoas acreditem que você é diferente dos demais políticos nesse sentido de fato, gerar uma transformação na vida delas? Olha, Vitor, eu acho que essas demandas, talvez esse descolamento, né, quando você falou que as pessoas vão perdendo o interesse, quando a população ela deixa de fazer a ligação de que a política é efetivamente a ferramenta de se conseguir melhorar a vida das pessoas, né? Ou seja, fazer com que o sistema de saúde funcione. Nós temos um dos melhores sistemas de saúde do mundo, que seria o SUS. Pena que ele é mal gerenciado. Eu falo isso, eu conheço, por exemplo, o diretor do Instituto Amaral Carvalho, que ele atende, uma das referências de câncer que atende 100% pelo SUS. Sim. Né? Então, ou seja, é possível, é um sistema muito eficiente. Então, quando há esse descolamento da população, de apenas de ver o candidato, né, e não analisar de que é através da política de que se consiga os recursos, aí nós passaremos a ter cada vez mais decepções. Volto aí na questão municipal. Basta nós olharmos as nossas câmaras de vereadores. Né? Nós deveríamos de ter ali pessoas que compõem a casa de vereadores, pessoas bem esclarecidas, bem comprometidas com as efetivas mudanças. Né? Muitas vezes nós encontramos um populismo, né? Aquele que acaba atendendo mais aí um fura-fila de farmácia, de hospital e tudo, do que efetivamente... Assistencialismo barato, né? O assistencialismo do que efetivamente aquele cara técnico, né? Aquela pessoa que foi preparada, que estudou para isso daí e tudo mais.
Então, a nossa proposta é de visitar, sim, os municípios, de visitar essas comunidades, de fazer essa sensibilização. Eu tive experiências muito positivas durante a minha campanha executiva, lá em 2020, em várias situações, de encontrar pessoas com mais de 70 anos, né, que não têm o compromisso de votar, ou seja, não tem mais opcional. é opcional, né, de encontrar comigo e dizer exatamente isso. Olha, embora eu não tenha mais a obrigatoriedade de votar, eu vou votar no senhor, porque eu acredito nas suas propostas. Então nós temos que trabalhar com essas pessoas que efetivamente, né, acreditam que a política é uma ferramenta de transformação social. E precisamos incutir isso aos nossos jovens também, porque o futuro mais pertence a eles do que nós, né? Eu já estou no meu último terço de vida, podemos assim dizer, né? Estou próximo aos 60, já no último terço. Agora, os jovens que têm uma expectativa muito maior precisavam efetivamente olhar para esse cenário, ter um espectro, né, uma dimensão maior da importância política. E me preocupa muito o momento que nós estamos passando, né, e que hoje se valoriza mais o bandido do que o mocinho, né? Hoje nós olhamos pessoas que afundaram o nosso país, né, que tivemos problemas sérios de corrupção e tudo, e que acabam tendo aí, aparecendo nas pesquisas eleitorais de uma forma avantajada. Ele está falando